Bom dia, irmãos queridos, neste sábado, dia 11 de novembro. Bom dia, queridos irmãos e irmãs. Vamos hoje meditar a carta aos Romanos, capítulo 16, versículos de 3 a 9, depois versículo 16, depois versículos de 22 a 27. São Paulo sabe se cercar de colaboradores. O grande apóstolo dos pagãos sabe enxergar muito bem o que está em cada irmão que nos ajuda. Arriscou sua cabeça por mim, suportou o cansaço, companheiro de prisão, colaborador, amigo. Sua mãe é também minha mãe. Se você quiser construir comunidade, então saiba enxergar muito bem as qualidades dos teus colaboradores, sua entrega e os agradeça. Sobretudo, mantenha com eles ternos laços familiares. Saudai-vos uns aos outros com um beijo fraterno. Com um abraço de irmão, diríamos aqui no Brasil. Na carta de São Paulo Apóstolo aos Romanos. Irmãos, saudai Prisca e Áquila, colaboradores meus em Cristo Jesus, os quais se expuseram a sua própria vida para salvar a minha. Por isso eu lhes sou agradecido, não somente eu, mas também todas as igrejas do mundo pagão. Saudai igualmente a igreja que se reúne na casa deles. Saudai meu muito estimado Epêneto, que faz parte dos primeiros frutos da Ásia para Cristo. Saudai Maria, que trabalhou muito em proveito vosso. Saudai Andrônico e Júnias, meus parentes e companheiros de prisão, apóstolos notáveis que se tornaram discípulos de Cristo antes de mim. Saudai Ampliato, a quem estimo muito no Senhor. Saudai Urbano, nosso colaborador em Cristo, e a meu caríssimo Estaquis. Saudai-vos uns aos outros com um beijo santo. Todas as igrejas de Cristo vos saúdam. Saúdo-vos eu, Tércio, que escrevo esta epístola no Senhor. Saúda-vos Caio, meu hóspede, e de toda a igreja. Saúda-vos Erasto, tesoureiro da cidade, e o irmão Quarto. Glória seja dada àquele que tem o poder de vos confirmar na fidelidade ao meu Evangelho e à pregação de Jesus Cristo, de acordo com a revelação do mistério mantido em sigilo desde sempre. Agora este mistério foi manifestado e, mediante as Escrituras proféticas, conforme determinação do Deus eterno, foi levado ao conhecimento de todas as nações, para trazê-las à obediência da fé. A Ele, o único Deus, o sábio, por meio de Jesus Cristo, a glória pelos séculos dos séculos. Amém. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Irmãos, saudai Prisca e Áquila, saudai meu muito estimado Epêneto, saudai Maria, saudai Andrônico e Júnias, saudai Urbano e a meu caríssimo Estaques. Saudai-vos uns aos outros com um beijo santo. Saúdo-vos eu, Tércio, que escrevo esta epístola no Senhor. Saúda-vos Caio, meu hóspede e de toda a igreja. Saúda-vos Erasto, tesoureiro da cidade, e o irmão Quarto. Hoje, irmãos, desejamos aprofundar essa extraordinária capacidade de São Paulo, saber se cercar de colaboradores, através das palavras do Papa Bento XVI, pronunciadas durante várias catequeses no início do ano de 2007. Assim ele diz: Irmãos, prosseguindo a nossa viagem entre os protagonistas das origens cristãs, dedicamos hoje a nossa atenção a alguns dos outros colaboradores de Paulo. Devemos reconhecer que o apóstolo é um exemplo eloquente de homem aberto à colaboração.
Na igreja ele não quer fazer tudo sozinho, mas serve-se de numerosos e diversos colegas. Não nos podemos deter e meditar sobre todos estes preciosos colaboradores, porque são muitos. É suficiente recordar, entre outros, Epáfras, Epafrodito, Tíquio, Urbano, Gaio, Aristarco, e mulheres como Febe, Trifena, Trifosa, Pérside, a mãe de Rufo, da qual São Paulo diz, também é minha mãe. Sem esquecer casais como Prisca e Áquila. Interrompendo um momento as palavras do Papa Bento XVI, notamos que até então citamos 20 nomes de estreitos colaboradores de São Paulo, mas são muito mais. Se hoje alguém nos perguntasse quem são os seus estreitos colaboradores, o que eu responderia? A igreja não se constrói sozinhos, e ainda menos fazendo os outros de robô, ou de esquema, ou lagarto, como alguém fala, mas como pastores que vão à frente do rebanho, que abrem o caminho a uma multidão de outros pastores. Nesse sentido, São Paulo aprendeu bem de Jesus, como lemos em Lucas 8:1. Depois disso, Jesus andava pelas cidades e aldeias, anunciando a boa nova do reino de Deus. Os 12 estavam com ele, como também algumas mulheres que tinham sido livradas de espíritos malignos e curadas de enfermidades. Maria, chamada Madalena, da qual tinha saído 7 demônios, Joana, mulher de Cusa, procurador de Herodes, Susana e muitas outras que o assistiram com as suas posses. Os 12, mais as muitas mulheres, alcançavam mais ou menos o número dos colaboradores de São Paulo. Vocês entendem como é o modo de fazer missão na igreja? Nós continuamos com o nosso Papa Bento XVI, que explica o papel missionário de Áquila e Priscila e de reflexo a missão dos inúmeros fiéis leigos que cercavam São Paulo. Continuemos com as palavras de Bento XVI, que foca o exemplo de Áquila e Priscila, como estreitos colaboradores missionários de Paulo. Assim ele diz: dando um novo passo nesta espécie de galeria de retratos das primeiras testemunhas da fé cristã que iniciamos há algumas semanas, tomamos hoje em consideração um casal de esposos. Trata-se dos cônjuges Priscila e Áquila, que se coloca na órbita dos numerosos colaboradores que gravitam em volta do apóstolo Paulo. Quando de Éfeso o apóstolo Paulo escreve a sua primeira carta aos Coríntios, junta explicitamente as suas saudações também às de Áquila e Priscila, com a comunidade que se reúne na sua casa. Assim chegamos ao conhecimento do papel importantíssimo que este casal desempenha no âmbito da igreja primitiva, isto é, o de receber na própria casa o grupo dos cristãos locais que eles reuniam para ouvir a palavra de Deus e para celebrar a Eucaristia. É precisamente aquele tipo de reunião que em grego se chama eclesia. A palavra latina é ecclesia, português igreja, que significa convocação, assembleia, reunião. Portanto, na casa de Áquila e Priscila, reúne-se a igreja, a convocação de Cristo, que celebra os mistérios sagrados. E assim podemos ver o nascimento precisamente da realidade da igreja na casa dos fiéis. De fato, os cristãos até finais do século III não tinham lugares próprios de culto. Foram estas, num primeiro tempo, as sinagogas judaicas, até quando a originária simbiose entre Antigo e Novo Testamento se dissolveu e a Igreja das Nações foi obrigada a dar-se uma própria identidade, sempre profundamente enraizada no Antigo Testamento. Depois desta ruptura, os cristãos reúnem-se nas casas, tornam-se assim igreja. E por fim, no século III,
surgem verdadeiros e próprios edifícios de culto cristão. Mas na primeira metade do século I e no século II, as casas dos cristãos tornam-se verdadeira e própria igreja. Como disse, leem juntos as Sagradas Escrituras e celebram a Eucaristia. Acontecia assim, por exemplo, em Corinto, onde Paulo menciona Gaio, que me recebe como hóspede, assim como toda a igreja. Ou em Laodiceia, onde a comunidade reunia na casa de uma certa ninfa, ou em Colossos, onde o encontro se realizava em casa de um certo Arquipo. Uma coisa é certa, juntamente com a gratidão daquelas primeiras igrejas, das quais fala São Paulo, deve juntar-se também a nossa, porque graças à fé e ao compromisso apostólico dos fiéis leigos, de famílias, esposos como Priscila e Áquila, o cristianismo chegou à nossa geração. Podia crescer não só graças aos apóstolos que o anunciavam, para se radicar na terra do povo, para se desenvolver vivamente, era necessário o compromisso destas famílias, destes esposos, destas comunidades cristãs, de fiéis leigos que ofereceram o humus ao crescimento da fé. E sempre só assim a igreja cresce. Em particular, este casal demonstra como é importante a ação dos casais cristãos. Quando eles são amparados pela fé e por uma forte espiritualidade, torna-se natural um seu compromisso pela igreja e na igreja. A comunhão cotidiana da sua vida muda-se e, de certa forma, sublima-se na assunção de uma responsabilidade comum em favor do corpo místico de Cristo, mesmo que fosse de uma pequena parte dele. Assim era na minha geração e assim será com frequência. Do seu exemplo, podemos tirar outra lição que não devemos descuidar. Cada casa pode transformar-se numa pequena igreja, não só no sentido de que nela deve reinar o típico amor cristão, feito de altruísmo e de solicitude recíproca, mas ainda mais no sentido de que toda a vida familiar, com base na fé, está chamada a girar em volta do único senhorio de Jesus Cristo. Não é ocasionalmente que na carta aos Efésios, Paulo compara a relação matrimonial com a comunhão esponsal que existe entre Cristo e a Igreja. Aliás, poderíamos considerar que o apóstolo modele indiretamente a vida da Igreja inteira sobre a da família. E a Igreja, na realidade, é a família de Deus. Por isso, honramos Áquila e Priscila como modelos de uma vida conjugal responsavelmente comprometida ao serviço de toda a comunidade cristã. E encontramos neles o modelo da Igreja, família de Deus para todos os tempos. Na semana seguinte, Papa Bento XVI continua e conclui a sua análise com estas palavras. Jesus, certamente, o sabemos, escolheu entre os seus discípulos 12 homens como pais do novo Israel. Escolheu-os para estarem com ele e para os enviar a pregar. Este fato é evidente. Mas, além dos 12 colunas da Igreja, pais do novo povo de Deus, são escolhidos no número dos discípulos também muitas mulheres. Apenas brevemente posso mencionar aquelas que se encontram no caminho do próprio Jesus, a começar pela profetisa Ana, até a samaritana, a mulher sirofenícia, a hemorroíça e a pecadora perdoada. Há depois várias mulheres que a diversos títulos gravitam em volta da figura de Jesus, com funções de responsabilidade. São exemplo eloquente disto as mulheres que seguiam Jesus para o assistir com seus bens e das quais Lucas nos transmite alguns nomes: Maria de Magdala, Joana, Susana e muitas outras. Depois os evangelhos informam-nos que as mulheres, diversamente dos 12,
não abandonaram Jesus na hora da sua paixão. Entre elas sobressai, em particular, Maria Madalena, que não só presenciou a paixão, mas foi também a primeira testemunha e anunciadora do ressuscitado. Também no âmbito da Igreja primitiva, a presença feminina não é de modo algum secundária. Não insistamos sobre as 4 filhas não nomeadas do diácono Filipe, residentes em Cesareia Marítima, e todas elas dotadas, como nos diz São Lucas, do dom da profecia, ou seja, da faculdade de intervir publicamente sob a ação do Espírito Santo. É necessário, além disso, reconhecer, por exemplo, que a breve carta a Filémon é na realidade endereçada por Paulo também a uma mulher, chamada Ápfia. Tradições latinas e sírias do texto grego acrescentam a este nome, Ápfia, o apelativo de irmã caríssima, e deve-se dizer que na comunidade de Colossos ela devia ocupar um lugar de relevo. De qualquer forma, é a única mulher mencionada por Paulo entre os destinatários de uma sua carta. Noutro lugar, o apóstolo menciona uma certa Febe, qualificada como diáconos da igreja de Cêncreas, a pequena cidade portuária a leste de Corinto. Embora o título naquele tempo não tenha um específico valor ministerial de tipo hierárquico, ele expressa um verdadeiro e próprio exercício de responsabilidade desta mulher em favor daquela comunidade cristã. Paulo recomenda que seja recebida cordialmente e assistida nas atividades em que precisar de vós. Depois acrescenta: pois também ela tem sido uma protetora para muitos e para mim pessoalmente. No mesmo contexto epistolar, o apóstolo recorda, com traços de delicadeza, outros nomes de mulheres, uma certa Maria, depois Trifena, Trifosa e a querida Pérside, além de Júlia, das quais se escreve abertamente que se afadigaram por vós, ou que se afadigaram pelo Senhor, ressaltando assim o seu forte compromisso eclesial. Depois, na igreja de Filipos, deviam distinguir-se 2 mulheres, Evódia e Síntique. A exortação que Paulo faz à concórdia recíproca deixa entender que as 2 mulheres tinham uma função importante no interior daquela comunidade. Assim se conclui a análise do Papa Bento XVI, citando mais estas mulheres que estão na cerca de São Paulo. Juntando tudo, percebemos que São Paulo cita mais de 25 nomes de estreitos colaboradores e podemos entender como ele mantinha um relacionamento de santa amizade e de forte colaboração pastoral com uma comunidade muito parecida à de Jesus, que era seus braços e suas pernas. Hoje a reflexão do diário pegou um pouco mais de tempo, mas era necessário para dar uma panorâmica do estilo missionário de São Paulo. Vamos agora reler o que ele diz. Irmãos, saudai Prisca e Áquila, colaboradores meus em Cristo Jesus, os quais se expuseram a sua própria vida para salvar a minha. Por isso eu lhes sou agradecido, não somente eu, mas também todas as igrejas do mundo pagão. Saudai igualmente a igreja que se reúne na casa deles. Saudai meu muito estimado Epêneto, que faz parte dos primeiros frutos da Ásia para Cristo. Saudai Maria, que trabalhou muito em proveito vosso. Saudai Andrônico e Júnias, meus parentes e companheiros de prisão, apóstolos notáveis que se tornaram discípulos de Cristo antes de mim. Saudai Ampliato, a quem estimo muito no Senhor. Saudai Urbano, nosso colaborador em Cristo, e a meu caríssimo Estaquis.
saudai-vos uns aos outros com um beijo santo. Todas as igrejas de Cristo vos saúdam. Saúdo-vos eu, Tércio, que escrevo esta epístola no Senhor. Saúda-vos Caio, meu hóspede, e de toda a igreja. Saúda-vos Erasto, tesoureiro da cidade, e o irmão Quarto. Glória seja dada àquele que tem o poder de vos confirmar na fidelidade ao meu Evangelho e à pregação de Jesus Cristo, de acordo com a revelação do mistério mantido em sigilo desde sempre. Agora este mistério foi manifestado e, mediante as Escrituras proféticas, conforme determinação do Deus eterno, foi levado ao conhecimento de todas as nações, para trazê-las à obediência da fé. A Ele, o único Deus, o sábio, por meio de Jesus Cristo, a glória pelos séculos dos séculos. Amém. Vamos parar um pouco para anotar as palavras dessa leitura ou da reflexão que mais ficaram no nosso coração. Vamos agora escolher o nosso propósito, que pode ser renovar a nossa escolha de servir na vinha do Senhor e de valorizar os nossos irmãos que lutam para construir o reino de Deus conosco, que são evangelizadores igual a nós. Podemos expressar a eles a nossa gratidão, a nossa alegria, fazer um gesto de comunhão. E de todos ao mundo inteiro. Paz e alegria a todos. Anunciai o Evangelho a todas as criaturas. Paz e alegria a todos. Nova manhã.
vestirão